Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala com vocês é o professor Roberto Calixto, do curso de Desenvolvimento do Sistema. E no curso de PHP 8, nós vamos fazer a 14ª aula, que é a estrutura de decisão. Então já vamos começar? Então nós vamos fazer o seguinte, aqui na parte de baixo, vamos ligar aqui o nosso servidor Champ, vamos startar o Apache, transformando isso em um servidor local, vou minimizar, vou pegar meu editor de códigos, aqui no caso o Sublime Text. Na parte vamos colocar aqui o file, clicar aqui em new file, novo arquivo, vou pegar aqui ó, plain text e vou pegar a opção do PHP. Então vou dar um clique aqui em PHP novamente. Vou colocar as tags delimitadoras, meu símbolo de menor, ponto de interrogação PHP, pulo duas vezes aqui de linha, coloco de novo o símbolo aqui de interrogação e sinalzinho de mais. Vou colocar o comando de escrita, que é o comando echo, e vou abrir aqui a minha tag de headline 1. Pronto. Tá? Então eu abri, já vou aproveitar aqui já para fechar, para não esquecer, para não apresentar nenhum tipo de erro, e já vou mandar pular também uma linha. Então eu abri com H1, que é meu título 1, headline 1, fechei aqui com a barreira do H1, então abri e fechei a tag de título, e aqui no final aqui coloquei uma linha para pular. E vou dar o nome aqui do meu título, que é estrutura de decisão. E ponto final. Estrutura de decisão, simples assim. Agora eu vou pegar aqui, no final dessa linha, já vou criar aqui uma variável, tá? Chamada, colocar aí dólar idade, então a variável idade recebe o número 32 e fecha essa linha com ponto e vírgula. Já vou pegar aqui e já vou aproveitar e já vou criar aqui uma outra variável lá logo aqui na sequência. Então vou colocar símbolo de dólar, vou colocar aqui carta, underline motorista, recebe o valor 18. Então a pessoa que tenha 18 anos recebe aqui a variável carta do motorista. E agora eu vou criar a condição do if. Então aqui na condição do if, dentro do parênteses eu crio minha condição. Então if é C. E dentro do parênteses eu crio minha condição. Então eu coloco aqui idade, minha variável idade, for maior igual a minha outra variável que é a carta de motorista, carta de motorista, então se a idade for maior ou igual à carta de motorista, ele abre aqui a caixada do primeiro bloco e nessa linha de está code eu vou colocar uma parte escrita. Então se a condição for verdadeira, então eu vou colocar echo, aspas duplas e colocar aqui uma mensagem. Qual a mensagem que eu vou colocar? Sim, você pode, aqui no caso, obter a sua carta de motorista. Eu vou colocar um ponto de exclamação, estou afirmando isso e vou mandar pular uma linha. Então, eu vou usar a tag de bloqueio para pular uma linha. Então, isso aqui, se você for perceber, é uma condição aqui, uma estrutura de decisão, com uma única resposta, com uma única opção do verdadeiro. Então, é uma estrutura de decisão simples. Por que é simples? Porque eu só tenho uma condição aqui para apresentar. Agora, eu vou mandar ele separar aqui, vou mandar um outro comando echo. Nesse comando echo, eu vou colocar uma linha horizontal para separar agora, que eu vou fazer uma outra estrutura aqui de decisão, só que dessa vez não vai ser simples, vai ser composta, ou seja, vai dar duas respostas. Então vamos fazer da seguinte forma. Separa aqui, bacaninha, então vou criar agora uma outra variável, uma outra situação. Né? Eu vou escrever aqui horas, e vou colocar aqui 20, e vou colocar aqui ponto e vírgula, pronto. Vou mandar chamar um if, ele me cria aqui o parênteses da condição, vou colocar a variável horas, e aí eu vou mandar ela comparar. Então, horas maior ou igual a 18, então, vou colocar aqui, ó. Então, se a horas que eu tenho lá, que está atribuída como 20, ela é maior ou igual do que 18, se caso
ele der a condição como verdadeira, eu vou colocar aqui simplesmente um eco. Eu quero que ele coloque aqui uma simples frase, aqui, uma boa noite. Então, passou das 18 horas, ele vai considerar como boa noite. Simples assim, vou colocar um pontinho e vou mandar ele pular de linha. Mas pular de linha usando tags, né? Então, vamos lá. Usei uma tag aqui, fechei a linha, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Olha só. E caso eu quero ter duas opções. Então, quando eu quero a segunda opção, eu uso a palavra else. Então, aqui, se não for tal coisa, se não, então aqui o else seria um se não, ele faz outra coisa. O que ele vai fazer nessa outra coisa? Uma outra fase. Então, se se a hora for menor do que 18 horas, então ele não vai falar a mensagem boa noite, né? Ele vai falar aqui, no caso, ele vai falar um bom dia. Simples assim. Vou colocar bom dia, pontinho, e aí eu vou só mandar colocar uma tag para pular de linha, simples assim, e acabou. Então veja aqui, nesse exemplo aqui, deixa eu só colocar uma linha horizontal para separar um exemplo dos outros. É uma forma mais clara para a gente estar visualizando, né? Aqui é um HR, pronto. Então, veja só, vou pegar aqui o mouse para facilitar. Então, no primeiro if que eu criei aqui, ele só tinha uma opção. Mostrar sim, você pode obter sua carta motorista. Tá? Deu o else, se não, mostrar outra coisa. Então, nesse daqui que está selecionado, é uma estrutura de decisão simples. Aqui eu já tenho aqui uma estrutura de decisão aqui, tá? Composta, porque eu tenho duas opções. Então, se for 18 horas para cima, é boa noite. Se for de menos de 18 horas, ele vai falar para mim bom dia. Então, ele vai pegar essa mensagem todinha aqui do meu amigo Elcio, que é o bom dia, tá? Então, eu tenho aqui duas condições. Agora, quando eu tenho três opções aqui, então vamos criar uma situação aqui com três opções. Então, eu vou criar aqui uma outra variável chamada farol. E o farol vai receber um valor escrito, chamado de vermelho. Pronto assim. E aí aqui eu já vou criar a condição do if. Então eu já vou criar estrutura, isso aqui para mim rapidinho. Pronto, já colocou a estrutura, então eu vou colocar aqui. Então, sinalzinho aqui, rapidinho. Do dólar, então estou pegando aqui a variável farol, igualmente recebe o valor verde, tá? Se você já recebe o valor verde, qual que é o próximo, qual que é o próximo, a próxima mensagem? Então, eu vou colocar aqui, ele está recebendo o eco, então você recebe aqui, se é um sinal verde, qual a mensagem que eu vou estruturar aqui melhor para ele? Então, eu vou estruturar, vou colocar aqui, sinal verde, sinal verde, colocar aqui vírgula, siga em frente. Simples assim, colocar um ponto final e vou pular uma linha. Vou colocar aqui um BR. Pronto. Agora eu vou colocar aqui a questão do else. Então eu vou colocar aqui else. Vamos subir aqui a barra de rolagem para a gente chegar melhor esse exemplo. Então vamos lá, else. Vou criar a segunda resposta para ele. Então eu vou chamar um outro eco, tá? E vou aqui colocar aspas duplas. Nessas aspas duplas eu vou colocar da seguinte forma. Vou colocar de uma outra maneira aqui. Deixa eu ver aqui qual seria uma frase bacaninha que eu estava utilizando. Aqui, tá? Então, olha só, eu vou fazer da seguinte forma. Então, tá? No caso aqui, como eu estou colocando uma segunda opção, vai ter uma terceira, então é melhor já colocar um outro if. Então, else if, ele me dá a condição de colocar duas mensagens aqui. A primeira mensagem eu vou colocar aqui, ó, sinal amarelo, vírgula, atenção, ponto de exclamação. E aí eu vou colocar aqui um BR rapidinho. Pronto, coloquei um BR rapidinho, tá? E agora, depois que esse else if, mas tem um if, então eu vou colocar a terceira opção. Então eu coloco aqui else, vou colocar aqui as chaves, e agora eu vou escrever a terceira opção do eco. Então, a terceira opção do eco
ele vai colocar aqui para mim da seguinte forma. Então, nós vamos colocar sinal vermelho, sinal vermelho, vírgula. Eu vou mandar a mensagem pare, mandei a mensagem pare antes da faixa, pare antes da faixa de pedestre. Com um ponto de exclamação, tá? E vou pular aqui uma linhazinha também para ficar bacaninha. Pronto. Beleza? E no final aqui eu vou dar mais um eco, só para colocar uma linha horizontal. Então vou colocar aqui eco. Então vou colocar aqui um HE. Simples assim. Vamos dar uma revisionada aqui. Então como é que ficou? Vamos entender todo o contexto da estrutura de decisão. O primeiro caso que eu fiz aqui, tá, da idade da carteira do motorista, veja só que eu tenho só uma opção aqui. Ó. Então eu dei um if, se e coloquei uma condição de uma única resposta. Então, essa aqui, todinha, essa estrutura aqui, é uma estrutura de decisão simples. Ao contrário dessa aqui, que é uma estrutura de decisão composta. Por que é composta? Porque eu tenho duas opções. Na opção aqui do verdadeiro, eu joguei boa noite, e na condição aqui do falso, eu coloquei bom dia. Já no exemplo do farol, ele já está bem mais complexo, porque eu tenho aqui o farol está vermelho na atual situação, então o que ele vai fazer aqui no meu algoritmo? Na minha estrutura de decisão aqui, ó, essa é alinhada. Por que alinhada? Ela, além de ser completa, ela tem uma terceira opção, então é uma estrutura alinhada. Eu tenho aqui a condição de verdadeiro, sinal verde, siga em frente, mas não é o caso, o sinal está vermelho. Aí, caso, senão, se, eu tenho sinal amarelo, atenção, pare. Não é o caso do amarelo, está dando aqui em cima vermelho. Já na terceira e última opção, tá, ele mostra o quê? Sinal vermelho, pare antes da faixa de pedestre, que é o caso, tá? Porque lá em cima na variável farol, ele está recebendo o valor vermelho. Então ele vai pegar o terceiro caso, que é igual a ele mesmo, tá? Lembra que eu estou usando o símbolo de dois iguais, então igualmente. Se farol igualmente, aqui no caso ele for verde, né? Se ele for verde, ele vai seguir essa resposta de verde. Mas como o meu farol está em vermelho, então ele não vai seguir o verde. Ele vai seguir o quê? Ele vai seguir a terceira opção aqui do vermelho. Tudo bem? Espero que vocês, meus alunos, tenham entendido, e você que está assistindo esse vídeo também tenha entendido. Dá aquele like maroto, tá? Mas antes de mais nada, a gente está esquecendo de um pequeno detalhe, a gente tem que salvar esse arquivo. Então vamos lá. É um file, e vou escolher aqui a opção Save. Vou descer aqui na barra de rolagem, vou pegar, descolocar o C. Desço aqui do outro lado, vou pegar minha pasta raiz do Xen. Vou pegar agora a minha subpasta HTDocs e vou pegar a pasta, subpasta PHP8, que é a pasta do projeto. Vou colocar o nome do arquivo, que aqui é estrutura, underline, decisão. Eu vou colocar decisão, né? Não vou colocar um fio. Tá? Não preciso colocar a extensão .php, que ele já está me colocando como tipo PHP. Então já facilita o meu processo, eu salvo. Veja que aqui em cima ele está mostrando estrutura, underline, decisão .php. Agora, já aproveitando que eu estou aqui com o meu servidor Champ aberto e minha parte já está ligado, eu só vou fazer o quê? Eu vou abrir aqui o meu navegador do Google Chrome, vou maximizar aquele rapidinho, né? E vou colocar aqui na minha URL local, host, barra php 8, barra estrutura, underline, decisão, .php. Eu bato Enter, opa, está mostrando que tem um errinho na linha 19. Vamos lá, dar uma olhadinha. Linha 19 passou alguma coisa despercebida. Então tá, eu tenho aqui o farol. O farol tá vermelho. Ah, tá, antes da linha 19, ó, a linha 19 em si, ela tá certinho, gente. Só que se você for perceber aqui, ó, na minha linha horizontal, eu esqueci de colocar o quê? Colocar o ponto e vírgula, tá? Deixa eu dar uma checada se tem mais alguma coisa faltando de ponto e vírgula. Aqui não tenha mais nenhuma coisinha errada, tá? Vou dar aqui um Ctrl S. Vamos voltar lá. Vou minimizar aqui meu Sublime. Vou mandar atualizar. Opa!
continua tendo um erro na linha 23. Voltamos aqui na linha 23, que eu tenho lá na linha 23 de E. Tá? Ele chamou aqui um if, fez todo o if aqui, coloquei ponto e vírgula, no else if, tá? Mas aí eu não coloquei uma condição aqui para ele. Então, vamos arrumar aqui, faltou uma condição. Se eu estou colocando if de novo, eu tenho que colocar uma condição. Então vai ter que ser aqui, farol, certo? Se caso ele for igualmente um amarelo, tá? Lembrando que esse amarelo é um texto, então eu vou colocar aspas duplas e vou fechar aqui. Pronto. Então agora vai ficar completinho. Então aqui na variável farol está chamando vermelho. Só que se na primeira condição, se ele for verde, ele mostra aqui que o sinal é verde siga em frente. Opa, o sinal aqui siga em frente. Beleza. Agora aqui, caso contrário, no else if, que é uma segunda condição, eu tenho que criar uma outra condição. Então, farol igualmente amarelo, não, amarelo, atenção. Agora, se não for nenhuma das duas decisões aqui, das duas condições, aqui, então ele vai pegar direto a mensagem do vermelho, que é o valor da minha variável do farol. Então, vou dar aqui um Ctrl S, vamos salvar essas informações, vou minimizar aqui rapidamente aqui o meu Sublime, tá? E vou mandar aqui atualizar meu navegador. Pronto, agora está tudo certinho. Eu tenho minha headline, estrutura de decisão, que é o que? A minha estrutura, que é o meu título, meu H1. É o meu H1. Aqui eu tenho a resposta da primeira estrutura de decisão. Sim, você pode obter sua carta de motorista, porque estava colocando lá qual que era o intuito. Ele estava fazendo assim, a idade é de 32, né? A carta de motorista está com 18, então, caso aqui, o que ele está comparando? 32 é maior do que 18? Sim, é sim. Então, se é, ele está colocando da seguinte forma, ele está me colocando, sim, você pode obter sua carta de motorista. O outro exercício que é do boa noite, o que aconteceu aqui no boa noite? Vamos tentar entender. Aqui as horas estão marcando 20 horas, então 20 horas é maior do que 18? É, então ele tem que apresentar boa noite. É justamente isso que está apresentando aqui, ó. Boa noite. E para encerrar, no terceiro e último exercício, ele está falando sim, sinal vermelho, pare antes da faixa de pedestre. Então, dentro da minha outra condição, que é a seguinte, farol é vermelho. Se ele é vermelho, então ele vai mostrar aqui que o sinal vermelho vai mostrar a seguinte mensagem: sinal vermelho, pare antes da faixa de pedestre. Então, agora sim está completinho aqui a nossa atividade de estrutura de decisão. Lembra que nessa estrutura de decisão eu fiz uma simples, eu fiz uma composta e uma alinhada, tá bom? Espero que você que está assistindo esse vídeo tenha gostado, e para você que é meu aluno, tá? Que acompanha o nosso curso presencial de curso de desenvolvimento de sistema, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui, que é a aula número 14, que é a estrutura de decisão do curso do PHP 8, tá? Deixa aquele like bacana para ajudar aqui o Prof. Beto, tá? E aquela minha simples frase que eu falo todas as aulas, início de aula presencial e, no caso do vídeo, no finalzinho. Como de sucupira, não me deixe só.